Atos capítulo 20, versículo 17, nós leremos até o versículo 38. Diz assim: De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado do que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Nós te pedimos que, por causa do nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós, como o Senhor tem até hoje, e que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, Deus, por meio da tua palavra, porque nós temos plena convicção de que quando tu falas, tudo se resolve, Pai, tudo sossega, tudo passa a fazer sentido no nosso coração, Deus, quando o Senhor responde nossas orações e quando o Senhor nos dá diretrizes, mostrando o caminho que nós devemos trilhar, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor fale de maneira especial a alguns aqui, Deus, que estão precisando, mais do que os demais, ouvir a tua palavra, Senhor. Consola o coração dos abatidos, Pai, nesse momento. Ó Deus, seja com aquele nosso parente que ficou em casa, Deus, alcança a nossa família que está em casa precisando de Ti, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema uma despedida que vale a pena. Uma despedida que vale a pena.
Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso. Ele plantou ali uma igreja, ele ensinou amplamente a palavra de Deus ali, trabalhou muito, e ele até mesmo trabalhou também fazendo tendas, ele tinha essa profissão, ao ponto de um dos versículos que nós lemos, ele diz que estas minhas mãos trabalharam para me suprir as necessidades e também as dos meus colegas. Então ele, além de pregar, ensinar a palavra de Deus, pastorear aquela igreja ali em Éfeso, uma próspera cidade da Ásia Menor, ele também dividiu o seu tempo trabalhando aquilo que nós chamamos, não sei se certo ou errado, de secularmente, já que, de acordo com os próprios ensinamentos de Paulo, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus e deve ser em nome de Jesus. Mas só para a gente esclarecer os termos aqui. Nessa cidade foi, por exemplo, onde Paulo, através dos lenços de Paulo, pedaços da roupa dele foram colocados sobre pessoas que estavam doentes e elas ficaram curadas. Outros pedaços dessas roupas de Paulo estavam sendo colocadas sobre pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, e essas pessoas foram libertas. Então Deus abençoou grandemente a vida e o ministério de Paulo, apóstolo, enquanto ele esteve pregando em Éfeso, de maneira que quando ele vai até a cidade de Mileto e manda chamar toda a liderança da igreja de Éfeso, e ele diz essas palavras de despedida, e diz também que eles nunca mais se verão, nunca mais, a não ser no céu. Eles se comovem, choram, abraçam Paulo, beijam-no, oram por ele e o despedem. Claro, alguém que teve um ministério tão eficaz assim, tão abençoado, com certeza deixa saudades. Mas eu quero perguntar para você, e responda só para você mesmo: há quanto tempo você faz parte dessa congregação? Outra pergunta que eu tenho para você é: se hoje fosse o dia da sua despedida aqui, se hoje você tivesse que orar com os irmãos, agradecer aos irmãos pelo tempo em que esteve aqui, e você soubesse que nunca mais você veria os irmãos dessa igreja e vice-versa, qual seria a reação? Seria: vai com Deus, já vai tarde? Ou haveria grande comoção, grande tristeza por conta disso? Como tem sido desempenhado o ministério que Deus lhe deu no meio dessa comunidade local? Vai deixar saudade quando você tiver de sair, se um dia você precisar? Lá no seminário da Juveve, onde eu trabalho, todos os anos nós formamos 20, 30 alunos, às vezes um pouco mais, e graças a Deus a maioria deixa saudades, mas alguns não deixam saudades, porque passam 4 anos só fazendo raiva, e não deixam saudade nem para a turma de formandos. Eu lembro quando eu fui me formar, a equipe, a comissão de formatura, tinha 2 abençoadas que não deixaram saudades. Toda reunião tinha problemas com elas. As meninas escolheram a cor do vestido para a formatura, todas as meninas concordaram, e escolheram também a cor da nossa gravata, mas elas não, elas eram estrelas e teria que ser conforme elas queriam. Então, há pessoas assim, infelizmente, e no ministério do próprio Paulo, houve pessoas que ele não teve saudade. Alexandre, o latoeiro, Demas, que ele menciona na 2ª carta a Timóteo, ele diz que Demas, tendo amado o presente século, abandonou-o. Mas nós, que tipo de despedida nós faríamos? Será que seria como a de Paulo, uma despedida que vale a pena? Então, nessa passagem que nós lemos, eu quero ver com vocês 6 questões que Paulo se lembrou nessa despedida, que fizeram de fato com que a estadia dele em Éfeso durante aqueles 3 anos tivesse valido a pena. E aí, à medida que eu for mencionando, cada um de nós deve aplicar a si próprio a palavra de Deus. Em primeiro lugar, de acordo com os versículos 18 e 19, Paulo lembrou que viveu entre eles de maneira exemplar. Veja comigo os versículos 18 e 19. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo,
desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Paulo viveu entre aqueles irmãos de maneira exemplar, desde o primeiro dia. E ele diz que mesmo naquele tempo, ele chorou diversas vezes. Ele fala das lágrimas. Ele diz também que houve ciladas contra ele, provocadas pelos judeus inimigos da fé cristã. Houve provações, mas ele permaneceu vivendo de maneira exemplar. Muitas vezes nós somos tentados, meus irmãos, a ceder por causa das pressões, a ceder no nosso bom comportamento diante de Deus, porque a gente só leva pedrada. Mas a quem estamos servindo? Estamos servindo aquele que sabe de todas as coisas, que conhece o nosso coração. Se é de fato a Deus, a Jesus Cristo que estamos servindo, não importa nem se tem o nosso nome no envelope do dízimo, porque Deus sabe quanto nós estamos ofertando. A palavra que Marcelo deu foi muito propícia, e infelizmente em muitos lugares é verdade aquilo mesmo, né? Aquela ilustração é bem antiga, mas infelizmente ainda continua a ser verdade. Mas o perigo, a tentação é querer dar para aparecer diante dos homens. Nós devemos viver de maneira exemplar, mesmo quando as lágrimas rolarem, mesmo quando ciladas dos judeus, o suposto povo de Deus, nos provocarem provações, nos colocarem em maus lençóis. Paulo podia se despedir daqueles irmãos, da liderança da igreja em Éfeso, porque tinha plena convicção que havia vivido entre eles de maneira exemplar. Uma coisa que me chama muita atenção no versículo 19, é que Paulo diz que serviu a Jesus ali com toda a humildade. E humildade e arrogância são coisas muito perigosas quando nós falamos como é o nosso próprio procedimento diante de Deus e dos homens. Porque se eu digo que sou humilde, já mostro como eu estou sendo arrogante. E é uma linha muito tênue, mas nós podemos ter certeza que Paulo estava acertando aqui, porque esse trecho, essa conversa foi inspirada pelo Espírito Santo ao ponto de ser registrada na sua palavra, na palavra de Deus. E Paulo viveu entre eles com toda a humildade. Aquele que deseja ser líder no reino de Deus deve seguir o exemplo de Jesus Cristo, que sendo rico, e aí é um jogo de palavras que o próprio Paulo menciona nas cartas aos Coríntios para falar disso, que Jesus sendo rico se tornou pobre para que nos tornássemos ricos. Veja bem, Jesus era rico lá no céu em todas as instâncias, e aí se tornou pobre. Logicamente a pobreza de Jesus aí é financeira, porque ele nasceu numa família pobre, para que nós nos tornássemos ricos, não necessariamente financeiramente falando, mas ricos com a primeira riqueza que Jesus tinha antes, ou seja, Jesus se tornou pobre financeiramente, vivendo nessa terra, para que nos tornássemos ricos espiritualmente. E ele viveu dando o exemplo, ao ponto de amarrar na cintura uma toalha ou um avental, e fazer aquilo que os empregados das casas que tinham empregado, que era o empregado mais subalterno, fazia. Naquela época não haviam ruas calçadas nem asfaltadas, só havia terra. E às vezes o sal grosso era jogado, aquilo que Jesus falou, que o sal, quando perde o seu gosto, só serve para ser pisado pelos homens. Era uma espécie de cascalho para diminuir a poeira no caminho, nas estradas. Mas as pessoas usavam túnicas, uma espécie de vestido, tinha para homem e tinha para mulher, como hoje em dia existe calça, e essa túnica chegava até a altura do joelho. Quando as pessoas caminhavam muito, suavam logicamente a batata da perna, e quando a poeira subia, grudava com o suor e ficava aquela beleza. Quando alguém chegava numa residência para se refrescar e para se limpar, o empregado da casa vinha e lavava o pé e a metade da perna da pessoa.
Jesus então não pede que nenhum dos apóstolos fizesse isso para ele, mas ele mesmo toma uma bacia com água, toma uma toalha e começa a lavar os pés dos apóstolos de lama e de suor. Paulo seguiu o mesmo princípio enquanto vivia lá em Éfeso. Você quer ser líder, quer servir a Deus? Humilhe-se diante de Deus e humilhe-se diante dos irmãos. Se algum irmão disser, você for pegar água e algum irmão disser, pega uma água para mim, pegue uma água para o irmão. Que besteira, qual é o problema disso? Parece que a gente só quer servir a liderança da igreja, né? Eu temo que aquelas pessoas que só querem fazer favores para a liderança da igreja estão almejando cargos eclesiásticos. Mas quem sou eu para julgar? O Senhor sabe de todas as coisas. Segundo lugar, Paulo lembrou que pregou o evangelho àquela igreja. Veja comigo, por favor, os versículos 20 e 21. Versículos 20 e 21 diz assim: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Veja também o versículo 27, por favor. Porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus, ou como pode estar na sua Bíblia, todo o desígnio de Deus. Paulo pregou o evangelho ali naquele lugar, e dá trabalho, e cansa, e ele fez isso exaustivamente. Ele tanto pregou de casa em casa, como pregou e ensinou publicamente, e ele ensinou toda a palavra de Deus. Paulo fez um organograma, ele providenciou um calendário para que durante a sua estadia em Éfeso, naqueles 3 anos, ele ensinasse todo o Antigo Testamento. Já pensou? Às vezes a gente passa 30 anos para ler o Antigo Testamento todo. Paulo não somente lia, como ele ensinou toda a palavra de Deus em apenas 3 anos. É claro que nós sabemos que nessa metodologia ele não explicou palavra por palavra, versículo por versículo, vírgula por vírgula. Alguns irmãos meus, alguns amigos muito queridos, acham que pregar a Bíblia de maneira clara e expositiva significa explicar cada vírgula, cada pormenor de quantas letras a palavra Jesus é formada. Não necessariamente. Paulo ensinou tudo em 3 anos. E se a gente não consegue, a falha é nossa, não é um erro de Paulo. Nós precisamos nos organizar para ensinar melhor a palavra de Deus. Gente, ele cumpre fielmente o papel de um pastor. Ele ensina de casa em casa, ele ensina publicamente e ele ensina tudo. É claro que isso não significa que ele ensinava tudo de uma vez só. Um amigo meu me deu 2 ótimas orientações sobre pregação que eu tenho procurado seguir. Ele disse: em primeiro lugar, pregue sobre suas certezas, nunca sobre suas dúvidas. Segundo lugar, embora a Bíblia nos ensine, ele tem essa passagem aqui em mente, que devemos ensinar todo o desígnio de Deus, nunca tente fazer isso de uma vez só, num sermão só. E a gente tem que ensinar a palavra de Deus de maneira temática, cada passagem, cada sermão de acordo com o seu tema, de forma que os irmãos consigam entender num culto racional o que foi ensinado hoje. O tema foi esse, a passagem bíblica foi essa, a interpretação foi feita dessa maneira, as aplicações foram assim assados. O pregador ou a pregadora se baseou nessa e nessa passagem para afirmar isso, para que a gente cresça espiritualmente. Um manuscrito do Novo Testamento, um manuscrito grego muito antigo, chamado Códice Beza, diz que Paulo ensinou em Éfeso, nesses 3 anos lá, das 11 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, todas as semanas, 5 horas por dia, 5 vezes por semana. Já imaginou fazer um curso de Antigo Testamento com Paulo, 5 horas por dia, 5 dias por semana, durante 3 anos? É praticamente ou mais do que um doutorado em teologia.
Eu queria muito ter tido essas aulas com o Paulo. Já pensou que maravilha? Eu fico brincando, e eu confesso que é entre aspas, com alguns amigos, com minha esposa e tal, com alguns irmãos. Semana passada, nós tivemos o congresso da Juvep lá no Espaço Gospel, em João Pessoa, e muitos servos de Deus pregaram a palavra ali. Pastor Aurivan Marinho, da Igreja Congregacional, Pastor Ronaldo Lidório, da Igreja Presbiteriana, Dr. Ajit Fernando, que é do Sri Lanka, ali pertinho da Índia, Pastor Alexandre Magno, da Missão Pentecostal, Pastor Cesário, também da Missão Pentecostal, e Dr. Russell Shedd. E adivinha quais mensagens eu mais gostei? De Shedd, é claro. E a brincadeira que eu costumo fazer é que eu digo que Dr. Shedd é outro nível, é nível apostólico. Eu não acredito que existam apóstolos hoje em dia, particularmente, mas eu fico pensando, cada vez que eu escuto Shedd pregar, se este homem de Deus é tão abençoado, imagina como não deveria ser ouvir os apóstolos do Senhor no primeiro século. Nossa, quanta profundidade, quanta bênção. Paulo lembrou que pregou o Evangelho àquela igreja. Em terceiro lugar, Paulo lembrou que tinha um ministério guiado por Deus. Veja comigo, por favor, os versículos 22 a 24. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que estava sendo guiado, impelido, movido, empurrado, levado pelo Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor Jesus teve também a sua vida guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Mas ser guiado pelo Espírito Santo nem sempre combina com ter vida fácil. Basta ler o livro de Atos dos Apóstolos e vocês vão ver que em todas as cidades que Paulo chegou pregando teve confusão. Em todas elas teve tumulto. Uma vez ele teve que fingir que estava morto para não morrer de fato. Os servos de Deus são meio espertos às vezes, né? Davi, lembra? Ele fingiu que estava louco para não morrer também. Se for o caso, né? Irmãos, Paulo foi guiado por Deus, mas ele sabia que havia prisões e tribulações para ele. Mas ele estava tão desprendido de si próprio, tão desprendido da sua própria vontade, que ele disse: sabe uma coisa? Eu nem ligo mais para a minha vida, eu só quero cumprir o ministério que Jesus me deu. A minha vida não é mais preciosa. Somente alguém que pensava assim pôde escrever aos Gálatas: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não torna Paulo um super-herói, um super-cristão. Torna Paulo alguém dependente da graça de Deus. E quão dependente nós somos da graça de Deus? Nós temos aberto mão das nossas próprias vontades até que ponto? Para que possamos dizer como Paulo: eu nem considero mais a minha vida preciosa. Minha vida está nas mãos de Deus. A história de missões mundiais mostra que durante pelo menos 2 anos, determinada região da Europa ou da Ásia, eu não lembro bem, os missionários eram enviados com a esposa e os filhos e os caixões para o campo missionário. Depois de alguns anos, a igreja explodiu em crescimento ali. Depois de alguns anos de missionários indo para o campo missionário, sabendo já que ia ser morto. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo, o maior missionário de todos os tempos. Abriu mão da vida, abriu mão de estar no céu
para vir sofrer entre nós, está sujeito às mesmas condições que nós, tendo a sua vida guiado pelo Espírito Santo. Então alguém que estava tão disposto a fazer a vontade de Deus, como Paulo, só poderia deixar muitas saudades. Em quarto lugar, Paulo lembrou que esperava o crescimento daquela igreja. Veja comigo os versículos 25 a 28. Diz assim: e agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Paulo esperava que a liderança estivesse disposta a cuidar da igreja que iria crescer. E nesse capítulo há um jogo de palavras entre bispo, presbítero e pastor. No Novo Testamento, eles podem significar a mesma função. Veja mesmo no versículo 28, ele diz: sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes. Não era para bispar, mas para pastorear. Então, Paulo esperava o crescimento daquela igreja. O crescimento da igreja do Senhor não vem por meio da perseguição, como alguns acreditam. Aliás, alguns irmãos acham que quanto pior, melhor, né? Eu só queria que Jesus mandasse uma perseguição para o Brasil, para essa igreja, para purificar essa igreja, para crescer essa igreja. Desde quando perseguição faz a igreja crescer? Desde quando perseguição purifica a igreja? A igreja é purificada somente por um elemento em toda a Bíblia, e é o sangue de Jesus. Somente, não tem nada mais que limpe a igreja, nada, nenhum fator a mais. E a igreja cresce em meio à perseguição e em meio à tranquilidade. Quando Saulo de Tarso se converteu, a igreja estava em perseguição e estava crescendo. Quando ele se converte, Atos capítulo 9 diz que havia paz na igreja, e a igreja continua a crescer, porque quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo, que convence os corações dos pecadores a se arrependerem e fazer a igreja crescer. A igreja cresce na América Latina, onde é permitido pregar o Evangelho. A igreja cresce na China, onde é proibido pregar o Evangelho. A igreja cresceu durante a cortina de ferro nos países comunistas, na antiga União Soviética. A igreja cresce por trás da cortina de bambu na região da Ásia, ali, sobretudo da China. A igreja cresce em alguns lugares mais do que em outros, mas quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Não é perseguição, não são estratégias do pastor, não é um evangelho atrativo. Algumas igrejas acham que estão crescendo, mas o que é igreja? São pessoas que se reúnem para ouvir pregação? Não, igreja é o corpo de Cristo, e somente é corpo de Cristo quem é salvo em Jesus. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, você não é igreja, e se morrer hoje, não vai para onde a igreja vai, que é o céu, a não ser que se arrependa hoje mesmo de seus pecados, torne-se participante do corpo de Jesus, senão você vai perecer eternamente no lago de fogo, no inferno. E quando alguns pastores muito bacanas fazem até lutas de vale tudo dentro da igreja, eles dizem: a minha igreja está crescendo. Quem garante que as pessoas que estão ali são igreja? A maioria das pessoas não são, vão ali só para ver o sangue jorrar. E quem passa na porta do templo não vira igreja, mas quem se arrepende de seus pecados. Aqui temos uma igreja, amém? Amém. Em quinto lugar, Paulo lembrou que conhecia também o futuro da igreja. Veja comigo os versículos 29 a 32. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si.
Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Paulo lembrou que conhecia bem o futuro da igreja, não somente da igreja em Éfeso, mas de toda a comunidade cristã. E o que ele proferiu ali acontece ainda hoje. Isto é, alguns do meio da própria igreja têm distorcido a mensagem de Deus com a intenção de atrair para si os discípulos de Jesus, com a intenção de aparecer. E outros que vêm de fora trazendo falso ensinamento devem ser combatidos fortemente no meio da igreja. Meus irmãos, eu acho que Paulo chorou muito naqueles 3 anos, porque nessa pequena passagem já é a segunda vez que ele diz que de dia e noite com lágrimas. Eu acho que ele chorou muito ali, sofreu muito, mas sempre vai ter falso ensinamento querendo entrar na igreja. É função não somente da liderança, mas de todos os cristãos estarem aptos para combater o falso evangelho de Jesus Cristo que tem se infiltrado na igreja. Eu posso dizer aqui apenas alguns elementos que têm se infiltrado na igreja do Senhor sorrateiramente e que destroem a verdadeira fé em Jesus, aqueles que abrigam isso no coração. Por exemplo, alguns acreditam na ideia de maldição hereditária. E agora eu sou crente, mas eu tenho que quebrar a maldição hereditária porque minha mãe era macumbeira e me consagrou não sei a quem. Mas como é que quebra essa maldição, irmãos? Eu olho para cima e para baixo na Bíblia e não vejo ninguém fazendo culto de quebra de maldição hereditária. Pelo contrário, as pessoas que se convertem, que têm nomes até pagãos, continuam com os mesmos nomes. Em Romanos capítulo 16, Paulo fala de Zeus, se não me engano de Hermes, e também fala de Apolo. 3 nomes de deuses pagãos na mitologia grega. Agora eles eram crentes, salvos em Jesus. Paulo não diz, tem que quebrar a maldição que está no seu nome, vamos mudar seu nome, vamos lá no cartório, vamos fazer um ritual aqui, uma boa cumba, né? Para não dizer macumba. Basta ler Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma. Quer quebrar a maldição? Se converta. E aí você está em Cristo, não tem nenhuma maldição para quem está em Cristo. Outro ensino sorrateiro que tem entrado na igreja. Você é crente, Jesus tem que te dar muito dinheiro, você tem que ser próspero. E se isso não acontecer, ou se você por acaso adoecer, é porque ou você não tem fé, ou porque você não é um dizimista fiel, como se Deus se vendesse, né? Ou porque tem algum pecado aí não confessado. Jesus era pobre. A oferta que os pais de Jesus levaram para o templo, porque eles tinham que levar uma oferta quando nascia o primeiro filho, era um casal de rolinhas, que era a oferta que uma família pobre podia dar. Mas eles não receberam ouro, incenso e mirra? Receberam, mesmo assim continuaram pobres que levaram essa oferta para o templo. O ministério de Jesus foi sustentado por mulheres ricas. Lucas capítulo 8 diz isso. Além de tudo, Jesus tinha um tesoureiro que era ladrão. Não bastasse ser pobre. E ele disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que eu quero dizer com isso? É que o pobre é mais santo do que o crente que é rico? Não, de maneira alguma. É que não há uma promessa específica de que agora que você é crente você tem que enricar. Isso é falso evangelho que nós temos que combater. Em sexto e último lugar, irmãos, Paulo lembrou que terminou seu ministério ali em Éfeso sem ter do que se arrepender. Versículos 33 a 36 diz isso. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros.
Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado do que receber. E aí, depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. Ele termina o seu ministério ali em Éfeso, lembrando aqueles irmãos: eu não tenho nada do que me arrepender. Se hoje fosse o seu último dia aqui, teria alguma coisa grande para se arrepender? Pois se arrependa logo, para que quando chegar o dia da sua partida, todas aqueles adjetivos que são ditos no dia do velório sejam verdade. Paulo trabalhou. Ninguém ensina tanto a trabalhar, nenhum outro livro como a Bíblia. Deus trabalhou 6 dias e parou de trabalhar. Jesus disse em João capítulo 5: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Tem um monte de preguiçoso lá em Tessalônica que não queria mais trabalhar, e Paulo deu uma filosofia muito simples para ele, que qualquer criança entende: quem não quiser trabalhar, também não coma. E Paulo trabalhou, como ele mesmo diz, mais até mesmo do que todos os outros apóstolos. E ele diz: não eu, mas a graça de Deus que há em mim. Irmãos, uma despedida que vale a pena. Nós vemos que Paulo viveu ali de maneira exemplar. Ele pregou o evangelho àquela igreja. Ele tinha um ministério guiado por Deus. Ele lembrou que esperava o crescimento da igreja. Ele sabia que no futuro da igreja havia de enfrentar dificuldades, mas ele terminou também seu ministério sem ter do que se arrepender. Como tem sido o ministério que Deus tem lhe dado? Nós temos desempenhado isso com a devida fidelidade para Deus, de modo que o nome de Jesus é digno? Eu quero convocá-los para nós orarmos sobre isso mais uma vez, nesse momento. Bendito Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver como Paulo e como Jesus, que quiseram desempenhar bem o ministério que o Senhor tinha para cada um deles, Pai. Nos ajuda, Pai, a desempenhar no poder do Espírito Santo que tu tens para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.